reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É muito bom saber que entre você e eu está o Senhor nosso Deus. E se Ele está no meio de nós, nós podemos esperar grandes coisas. Amém? Diga aí do outro lado, eu espero grandes coisas na minha vida. Eu espero grandes milagres, grandes sinais, porque o Senhor está comigo. O Senhor é Deus em meu favor. O Senhor é Deus que está do meu lado. 9904-9820, você já pode fazer os seus pedidos de oração. Quero convidar novamente toda a cidade de Rondonópolis para participarem neste sábado, dia 20, às 20 horas, do Bobó Dançante da Catequese lá na paróquia São José Esposo, no Conjunto São José. O nosso Bobó vai acontecer ali no pátio da comunidade matriz São José Esposo. E você é nosso convidado, nossa convidada especial. Quero meditar com você agora, querido, querida, o que está em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com Ele não nos daria tudo? Escute novamente o versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita, meu irmão, que Deus é com você? Você acredita, minha irmã, que Deus é com você, que Deus está com você, que Deus está do seu lado? Esta deve ser uma certeza do nosso coração. Deus é conosco. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, profetizou que uma virgem daria à luz um filho e lhe daria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Não importam o que digam as situações, a verdade é que Deus está conosco. Talvez os problemas, as dificuldades, as percas são tantas que a gente acaba se esquecendo disso e pior, duvidando de que Deus está conosco. Mas Deus está conosco. O profeta Isaías, ainda no capítulo 41, versículo 10, o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Quero dizer para você nesta hora, você não está sozinho, você não está sozinha. Aí, do seu lado, junto com você, neste exato momento, vivendo o que você está vivendo, Deus está presente. Se você puder, diga isso mesmo: Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não estou sozinho, sozinha. Você já sabe que um dos nossos maiores medos na vida é da solidão, de ficarmos sozinhos. Eu não falo de uma solidão física, de não ter ninguém do lado, de uma solidão de não ter ninguém que nos ame e por isso está conosco, por isso está do nosso lado. Afirme para o seu coração, contra toda inevidência da presença de Deus: Deus está comigo, o Senhor é comigo. E aí então diz o versículo 31 do capítulo 8, se Deus é por nós, e Ele é, quem será contra nós? Quantas situações são contra nós? Quantas dificuldades se levantam contra nós? Aliás, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. O diabo é contra nós. O diabo não descansa, ele trabalha dia e noite para nos perder, para nos ver mal. Isso mesmo. O diabo constantemente tem se levantado contra mim, contra você, contra as nossas casas. Quantas investidas do inimigo para que percamos a paz, a segurança, a tranquilidade, a unidade, para que percamos a nossa família. O diabo é um ser contra nós. Ele nos rodeia, como diz o apóstolo Pedro, procurando a quem devorar. E como se não bastasse o diabo, talvez é uma doença hoje contra você. Uma doença no seu corpo, uma doença na sua família, uma doença no corpo de quem você ama. Essa doença se levantou aí na sua casa e tem perturbado você. Talvez você diga: padre, o que eu sinto que é contra mim hoje são os conflitos dentro da minha casa. Padre, não consigo viver bem dentro da minha casa.
Meu marido é contra mim, Padre. Minha esposa é contra mim. Os meus filhos são contra mim, Pai. Quantas mães, quantos pais nesta situação, tendo os filhos contra si próprios? Quantos filhos dizendo, Padre, os meus pais são contra mim? Talvez o que se levanta contra você é um problema financeiro, um desemprego, uma crise na empresa, as dívidas que chegam. Nós lemos esta palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não tenha ninguém contra nós, é que nós precisamos de olhar para todas essas coisas que estão contra nós e sobre elas profetizar, Deus está comigo. Eu não estou sozinho, sozinha neste momento de desemprego, de conflito familiar, no meio desta doença. O meu Deus está comigo e sempre esteve comigo, não para que eu não entrasse no vale escuro da morte, para que no vale escuro da morte Ele segurasse a minha mão e não me deixasse perecer. Eu não sei exatamente o que está se levantando contra você. Eu preciso dizer para você, creia. Se Deus é por você, todas estas coisas que hoje se levantam contra você estão se levantando para cair em nome de Jesus. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. Você precisa fazer uma experiência de fé. Quanta gente indo de mal a pior porque só tem olhos para os problemas. O diabo está contra mim, a doença, o problema familiar, o problema financeiro, mas nunca ergue os seus olhos e vê que do seu lado está quem pode te defender. A Bíblia diz que aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que habita no mundo. Meu irmão, minha irmã, comece a ser um vencedor hoje, a partir deste momento, com esta decisão. Eu não olho mais, em primeiro lugar, para as coisas que são contra mim. Eu olho, em primeiro lugar, acima de tudo, para aquele que é por mim. Afinal de contas, quem tem mais poder? A quem você quer dar a vitória na sua vida? Aos seus problemas ou ao Deus Todo-Poderoso? Perdoe-me, eu não estou falando que a sua vida está fácil, a minha também não é fácil. Mas eu preciso proclamar na fé que ainda que os meus problemas sejam muitos, que ainda que os ventos contrários sejam fortes, quem está comigo é muito mais poderoso. E eu tomo posse da palavra que diz, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, meu irmão. Tem muita gente na tristeza, na depressão, porque não conseguiu enxergar ainda aquele que é por você, mas só fica olhando para situações que são contra você, entende? As pessoas pessimistas, invencíveis no pessimismo. Nada tá bom, o diagnóstico para o dia de amanhã é sempre o pior. Dá sempre mais poder e valor ao diabo, aos problemas, à doença, do que a Deus. Inclusive, na hora de rezar, gasta muito mais tempo falando dos seus problemas do que exaltando o poder de Deus. Ao invés de dizer, Senhor, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, fica lá. Senhor, eu estou sofrendo demais, a minha doença é grave demais. Para com isso. Levante a sua cabeça. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Eu sei que existem um monte de coisas e pessoas contra nós, mas eu sei que aquele que está comigo é muito maior do que aquele que está contra mim. Um dia, Davi disse para Golias, o gigante filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o que fez Davi com Golias, derrotou Golias. Talvez o mundo está vindo contra você com lança, espada e escudo, com mentira, com doença e tudo mais. O que você vai fazer? Vai, enfrente todas essas coisas em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Deus quer fazer com você o que fez com Davi, lhe dar a vitória. Não importava para Davi a capacidade do gigante Golias, a sua capacidade de guerra. Importava para Davi que Deus era com ele. Davi não temeu, não é porque ele não tinha adversário, é que seu adversário, por maior que fosse, era pequeno perto daquele que o defendia. Está entendendo? Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Se Deus é por nós, e Ele é por nós, quem será contra nós? Existem coisas e situações, pessoas contra nós, mas aquele que nos defende, que é o nosso advogado, que está do nosso lado, é muito maior. Continua o versículo 32. Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como é que com Ele não nos daria tudo? O que a Bíblia está dizendo? O que o pai possuía de mais precioso? O seu filho. O que os pais possuem de mais precioso? Os seus filhos. Se Deus não poupou o seu próprio filho, o seu tesouro, o seu bem, mas entregou o filho por causa de nós, como Ele não nos dará também todas as outras coisas que em comparação com o filho são nada? Como não vai te dar a vitória sobre a doença, sobre o conflito familiar, se Ele já deu o filho? Isso me faz lembrar o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 25 seguintes. Se Deus cuida das aves do céu, que não plantam, não colhem, não guardam nos celeiros, se Deus as alimenta, como não vai cuidar de nós, por quem Ele já entregou o seu próprio Filho? Não valemos nós muito mais que as aves do céu? Disse Jesus: olhem os lírios dos campos, que hoje crescem vicejantes, formosos, lindos, mas amanhã murcham, secam, são cortados e lançados no fogo. Se Ele veste assim os lírios do campo, não cuidará de vocês, gente de pouca fé? E hoje São Paulo diz: por quem Ele já entregou o Filho. Por que duvidar de que Deus vai curar você? Se Deus já deu o Filho, como Ele não pode te dar, desculpa, essa pequena cura? Se Deus já te deu o Filho, como não vai te dar essa pequena solução do conflito familiar? Será que é mais difícil para Deus salvar você, curar você, libertar você do que Ele já fez? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Meu irmão, minha irmã, creia, nesta semana Deus quer fazer de você um vencedor. Primeiro ensinamento: nós sabemos que tem muitas coisas contra nós, só que os nossos olhos estão fixos naquele que é por nós. Para de ficar falando para todo mundo que tem isso e aquilo contra você na sua vida. Diga para todo mundo, inclusive para o diabo, que Deus é com você. E você vai ver que isso vai te dar ânimo, esperança, força. E você vai expulsar a tristeza, a depressão e vai começar a andar sobre as águas. Não é que os problemas vão desaparecer, é que Deus vai fazer você andar sobre as águas. Aquelas águas que estavam agitadas, mas Pedro caminhava sobre elas. Primeiro ensinamento: preste mais atenção em quem é por você do que contra você. Segundo ensinamento: espere grandes coisas, porque Deus já deu o que Ele tinha de melhor para você, o Filho dele. Como não vai dar uma cura? Como não vai dar uma bênção, uma graça, um milagre? Espere esta semana confiante. Deus me ama, e a prova disso é que Ele não poupou o seu próprio Filho, mas já o entregou por mim. Como também não me daria todas as outras coisas? Mateus 6,33. Busque o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e todas as coisas Deus lhes dará por acréscimo, porque o que de melhor Ele já nos deu, o seu Filho Jesus. Amém. 9904-9820, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a participar do programa Deus Cuida de Mim. Você pode nos dar o seu testemunho, inclusive nesse momento, o que esta palavra provocou no seu coração. Senhor, coloca no meu coração que tem gente se enchendo de esperança agora. É verdade, Padre, eu tenho problemas, mas Deus é comigo. E a atitude que eu estava tendo até agora de ficar olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo e murmurando e falando dos problemas, não estava me ajudando em nada. Agora eu vou olhar para cima, vou olhar para o alto e vou caminhar sobre as águas, em meio aos problemas, não sem problemas.